Olá pessoal, tudo bem? O tema que eu selecionei para falar aqui no vídeo para vocês essa semana é um tema que a gente discutiu um pouco em algumas postagens, que trata de uma decisão do TST numa ação civil pública dizendo respeito à pejotização de trabalhadores, médicos, por uma clínica, por um laboratório, né? E o que essa ação tratava? Qual tema era tratado por meio dessa ação? Pelo que consta do acórdão do TST, foram feitos dois pedidos basicamente, três pedidos, basicamente. Um pedido que dizia respeito a uma obrigação de fazer e não fazer, um pedido voltado ao futuro, no sentido de que a empresa se abstenha de contratar trabalhadores mediante pessoa jurídica. Tá? Então, para que não fosse feita essa contratação no futuro por meio de médicos contratados pela falsa constituição de uma pessoa jurídica. Um pedido número 2 era o registro desses empregados desde a sua admissão, ou seja, para que eles fossem todos registrados individualmente. Ou seja, para cada um é uma situação diferente, porque um foi admitido num determinado momento, outro foi admitido em outro momento. Ou seja, cada contrato de trabalho teria assim uma peculiaridade. Em terceiro lugar, um pedido de dano moral coletivo, ou seja, uma indenização voltada para reparar o dano sofrido pela coletividade por conta dessa fraude ocorrida. Pois bem, esse é um tema de muito interesse pela CONAFRET, Coordenadoria Nacional para o Combate às Irregularidades, às fraudes às relações de trabalho do MPT. Tá? Então, esse é um tema muito importante. Em primeiro lugar, o que é importante dessa decisão? Essa decisão trouxe algo relevante, sim, para o MPT no seguinte sentido. Houve um questionamento da legitimidade do MPT para tratar desse tema específico. E o que disse o TST sobre esse aspecto? Diz o seguinte, olha, apesar de nós termos aí direitos individuais, essa é uma discussão que a gente faz muito nos cursos avançados aí para o MPT, tá? Quando a gente distingue interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. E aqui houve uma discussão específica sobre o que são os interesses individuais homogêneos. E o TST disse, olha, há sim uma peculiaridade em relação a cada um dos médicos. Há um interesse individual. Porém, veja, esses interesses individuais possuem uma origem comum. Eles têm um nexo em comum. E a existência desse nexo em comum permite análise em conjunto por meio da ação civil pública. Portanto, existe sim a legitimidade do MPT para tratar do assunto. Tá? Então vejam, a empresa alegava que se tratava de um interesse individual puro de cada um dos médicos, mas não, o TST disse, não, como tem uma origem comum, como todos são contratados aí dessa forma, é possível que o tema seja tratado na ação civil pública. Tá? Então esse primeiro ponto de interesse aqui para nós. Além disso, nós temos que analisar a questão do mérito aqui, tá? A questão do mérito que diz respeito à possibilidade ou não de contratação de profissionais por intermédio de pessoa jurídica. E aí é que o TST cometeu um equívoco, na minha opinião, tá? Um equívoco técnico que prejudica bastante as formas de contratação regulares, aí via contrato de emprego, e dá margem à fraude. Tá? Por que houve um erro nessa decisão? Houve um erro porque o TST, em primeiro lugar, diz já era possível a contratação de médicos por pessoa jurídica, havendo autonomia por conta do artigo 129 da lei, deixa eu só me lembrar aqui, a lei 11.196 de 2005, lei 11.196 de 95, artigo 129, consultei aqui para não falar errado, né? Aliás, não é demérito nenhum a gente consultar, eu aprendi isso com a professora Flávia Piovesan. A professora Flávia Piovesan, que é uma grande jurista, aí, né, muito conhecida na área dos direitos humanos, talvez a maior doutrinadora aí brasileira sobre os direitos humanos, que hoje está lá na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, inclusive,
Eu lembro ela um dia numa aula de mestrado nossa, em que um colega teve que fazer uma apresentação, falou, ai, me senti mal porque eu tive que consultar aqui o papel, eu estava ali com o meu papel e tal, né? E aí a professora Flávia falou assim, e ela realmente sempre também dava aula com o papel na mão, né? E ela falou assim, não, eu dou aula sempre com o papel na mão, ela falou. Então a professora Flávia falou, sempre dou aula com o papel na mão. Então, por quê? Ela dizia o seguinte, porque eu sempre tenho medo de esquecer. E é engraçado, né? Porque a gente pensa, a professora Flávia tem medo de esquecer, né? Então, pelo menos, eu falo que isso é um permitivo para que todos nós tenhamos aí tranquilidade, né? Quando você for fazer uma apresentação em público, enfim, né? Você pode ter tranquilidade de que é comum a gente consultar um dado ou outro no momento de uma exposição, tá? Bom, voltando aqui ao nosso tópico, né, central, que é o mérito dessa ação. Então, em primeiro lugar, por conta da disciplina da Lei 11.196, o artigo 129, o TST disse que já era possível contratação mediante pessoa jurídica de médico. Mas esse artigo fala expressamente que a lei se aplica para fins fiscais e previdenciários e não trabalhistas, tá? Então a lei não se aplica para fins trabalhistas, ela está lá expresso, olha, se aplica para fins fiscais e previdenciários, não se aplica para fins trabalhistas. Além disso, vem lá o TST e diz que as leis 13.467 e 13.429, ambas de 2017, permitem a terceirização das atividades fins, permitem a terceirização de qualquer atividade e, por conta disso, estaria autorizada a contratação de qualquer profissional mediante pessoa jurídica. Vejam, se prevalece o entendimento desse, você acabou com a relação de emprego, porque em qualquer situação as pessoas podem ser contratadas mediante PJ. Quem vai querer ser empregado? Quem será empregado aí no futuro? Vejam, isso é um grave atentado. Permitir um entendimento nesse sentido é um grave atentado ao princípio da isonomia. Tá? Por quê? Que ele é previsto no artigo 5º da Constituição e também no artigo 7º, quando diz que nenhum trabalho poderá ter um tratamento diferenciado de outro. Olha, se a pessoa pode escolher qual regime jurídico que ela tem, e se uma pessoa escolhe um regime jurídico para ela que é favorável, por quê? Porque ela contribui menos para a Previdência, contribui menos imposto de renda, enquanto outro empregado, por uma outra opção do seu empregador, enfim, sei lá, contribui mais para a Previdência, contribui mais imposto de renda, há uma grave violação ao princípio da isonomia. Então, nós temos aí, primeiro, uma questão constitucional bastante relevante que gera um impacto grande nessa decisão, tá? Além disso, o que dizem as leis? As leis, elas não autorizam a pejotização. Elas autorizam sim a prestação de serviço, mas vejam, ela tem dispositivos expressos que vedam a pejotização. Em que sentido? Por quê? E aí é que a gente precisa analisar, uma das questões que eu coloquei num dos posts do Story o que é o conceito de pejotização? Pela pejotização, nós temos o quê? Que um empregado, ou não, na verdade, um trabalhador, ele é obrigado a constituir uma pessoa jurídica para sua admissão ou permanência no emprego. Pode ser tanto no início, para ele ingressar naquela relação com aquele tomador de serviços, ou para que ele mantenha-se lá prestando serviços. Mediante um contrato civil ou comercial, e que, por conta desse contrato civil ou comercial, deixa de ser aplicada a ele a relação de emprego, ou seja, ele não terá nenhum dos direitos previstos ao trabalhador, não terá 13º, não terá férias, e é muito comum que a gente vá lá, trabalhadores prestam depoimento constantemente lá no MPT para nós, são vários os casos que a gente tem assim, em que a pessoa fala, poxa, eu nunca tiro férias, né? Eu não tenho... Então veja, a pessoa nunca tira férias, não precisa ter descanso semanal remunerado, ela não tem direito nenhum, tá? Não tem direito nenhum, salvo aqueles expressos com o empregador. Então veja, você retirar essa pessoa do sistema jurídico de proteção, e essa decisão do TST dá margem a tirar qualquer pessoa do regime de proteção seletista, tá bom? Pois bem, e o que diz a lei? Por que a lei não autoriza a pejotização? Porque a lei, então vejam, aqui nós temos na pejotização o sistema em que um trabalhador, ele é sócio de uma empresa que é dele e ele presta serviço, ele não tem empregado. Não há uma prestação de serviços mediante uma empresa com empregados. Então,
A terceirização, nós temos duas empresas. Uma empresa tomadora de serviço e uma empresa prestadora de serviço. Essa empresa prestadora de serviços, ela tem uma quantidade de empregados e que esses empregados prestarão o serviço para esse tomador. Então seria uma coisa no seguinte sentido: essa clínica vem, contrata uma outra empresa que é uma empresa de médicos. E esses médicos são contratados por essa outra empresa, têm todos os direitos nessa outra empresa e prestarão serviços para essa clínica. Isso é uma situação. Segunda situação, ao invés de todos esses médicos serem empregados dessa empresa aqui, que vai prestar serviço para essa tomadora, não, cada um deles tem uma empresa. Então, em vez da gente ter uma empresa prestadora de serviço, nós temos múltiplas empresas individuais prestadoras de serviço. E é isso, e é essa a grande diferença, que não é admitida pela lei. Com base na própria lei 13.467 de 2017, que é a lei da reforma trabalhista, nós podemos dizer que não cabe pejotização nessa situação. Por quê? O que diz a lei? Primeiro, artigo 4º-A, parágrafo 1º da lei. Ela diz que a empresa prestadora de serviços é aquela que dirige empregados. Então vejam, se a empresa prestadora de serviços dirige empregados, pressupõe-se que essa empresa precisa ter empregados. Não basta o sócio prestar serviços para essa empresa. Além disso, o artigo 4º-B, ele diz que a empresa prestadora de serviços deve ter capital social compatível com o seu número de empregados. Ou seja, para garantir que ela é uma empresa que tem capacidade econômica, que é um requisito que a lei exige, que para a prestação de serviço, a prestadora de serviço tenha capacidade econômica, ela diz o capital social, e ela diz lá o número do capital social, quantos empregados, o número de empregados, quanto que deve ser o capital social, a lei traz isso. Então vejam, a lei pressupõe que a prestadora de serviços tenha empregados. Além disso, nós temos o artigo 4º-C da lei, que também pressupõe a existência de empregados e não sócios prestando serviço. Então nós temos três artigos aí, né, na verdade, 4º-A, B e C, né, que estão ali remendados, incluídos na lei aí pela reforma trabalhista, que pressupõe expressamente a existência de empregados. Então como é que eu vou dizer que a lei permite a pejotização se a lei obriga que essa empresa prestadora de serviço tenha empregados? Então a lei exige que a prestadora de serviço sempre tenha empregados. E na pejotização não é o que acontece, e não é o que acontecia no caso em concreto. No caso em concreto, os trabalhadores prestavam serviços mediante empresas individuais, tá? Microempresas, MEI, não sei qual era a forma de contratação, mas eram sim empresas individuais. E o acórdão fala expressamente em pejotização. Então vejam, a lei 13.467 de 2017 não permite pejotização. Tá? Então, na minha opinião, foi um erro do TST, da Acta Máxima Vênia, foi um erro que merece ser corrigido ainda nas fases recursais, né, já que não houve ainda o trânsito em julgado, e merece também não ser replicado em outros casos, sob pena de acabar com o regime jurídico trabalhista. Tá? Além disso, outra questão que é discutida no acórdão são os requisitos da relação de emprego. O acórdão vem lá e fala, em alguns casos, muitos casos tinha relação de emprego. O autor provou que havia relação de emprego, mas em outros casos não. Em outros casos não restou comprovada a relação de emprego. Então, nos casos individuais, em que a gente discute ali os individuais homogêneos, isso será apurado em fase de liquidação. Quem era empregado e quem não era empregado. Então, foi julgado procedente aquele pedido 2, por quê? Uma condenação genérica no interesse individual homogêneo, no sentido de que esses empregados que tiveram a relação de emprego vão ter que, após apuração e liquidação e execução, terão direito a todos a procedência aí do pedido 2. No entanto, o pedido 1, que era aquela obrigação para o futuro, eles disseram, né, decidiu-se no TST que não é possível a procedência da ação. Por quê? Porque é uma obrigação para o futuro. Como não se comprovou que todos tinham vínculo de emprego, né, e como, na visão do TST, a pejotização estava autorizada, essa obrigação não poderia ser julgada procedente, não poderia ser deferida. Bom, só que o que eles disseram? Que
a relação de emprego ela não estava comprovada em alguns casos. Por quê? Porque não se comprovou, em primeiro lugar, a subordinação jurídica. Vejam, a subordinação jurídica é a subordinação clássica, que já deixou de ser o paradigma para apuração, para avaliação da subordinação. Hoje, se a gente analisa a doutrina mais moderna, a doutrina mais profunda, aí, por exemplo, o professor Maurício Gudil Delgado, dentre outros, a subordinação ela deve ser analisada pelo seu aspecto estrutural. Então, independentemente do empregado receber ordens diretas do seu empregador, esse trabalhador ele terá subordinação se ele estiver dentro da estrutura, da dinâmica da empresa. Se a empresa não conseguir funcionar sem a participação desse empregado, ou seja, se ele está inserido na estrutura dessa empresa, independentemente de receber ordens diretas ou não do seu empregador, ele será considerado subordinado para todos os fins. Então a gente não pode mais analisar as situações apenas sobre a ótica da subordinação jurídica clássica. Deve ser analisada a subordinação estrutural. E dentro da subordinação estrutural, todos esses médicos estariam aí subordinados e seriam sim empregados do laboratório. Aí disseram lá, a decisão trouxe também o seguinte elemento. Ah não, mas eles não trabalhavam fisicamente no laboratório, eles podiam produzir laudos de outros locais da sua residência. Bom, mas isso a própria CLT permite, o trabalho externo, né? Trabalho em domicílio e agora, né, com outra denominação, teletrabalho, trazido inclusive pela reforma trabalhista. Então, por que estar fisicamente no local de trabalho seria um requisito indispensável para a relação de emprego? Não é, né? Além disso, eles não tinham horário de trabalho fixo. Ter horário de trabalho fixo não é um elemento da relação de emprego. Basta que eles estejam, então, estruturalmente subordinados àquele empregador. Além disso, esses trabalhadores não respondem pelos riscos da atividade. Os trabalhadores, quem responde pelo risco da atividade é a clínica, é o tomador de serviço. Então, os requisitos da relação de emprego estão sim previstos, de modo que concluo então aqui dizendo que a decisão teve sim alguns equívocos. Espera-se dentro do Ministério Público do Trabalho que ela possa ser reformada ainda, que ela não sirva de paradigma para outros casos, porque sob pena de simplesmente liquidar com a contratação pelo regime seletista, tá bom? Bom, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas é porque o assunto demandava em vários aspectos para que não ficasse nenhum ponto sem nó, tá bom? Quem quiser acessar o acórdão, não tiver achado ainda o acórdão, pode me mandar um e-mail, vai aparecer aí no vídeo. O e-mail é professorjoaosabino@gmail.com. Então, professorjoaosabino@gmail.com, me mande um e-mail que eu encaminho o acórdão aí para vocês, tá bom? E estou aí aberto à disposição para dúvidas que tiverem, tá legal? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Até logo!